Doutor, você citou a questão da dificuldade aí de fechar um diagnóstico, muitas vezes leva-se anos, e além desse fator principal que é o esquecimento, tem alguma outra característica ou comportamento do idoso que pode servir de alerta para um cuidador ou para um familiar que está ali na rotina diária com esse idoso? Veja, isso é muito importante e é muito complexo também. Nós mesmos, que atendemos pacientes com doença de Alzheimer com uma certa frequência, muitas vezes no começo a gente fica na dúvida desses diagnósticos. Nem sempre é fácil de você fazer um diagnóstico desse, principalmente porque a gente não tem tantos recursos assim para se reconhecer, confirmar ou não a doença. Mas o que nessa fase, quando você começa com os sintomas, o que você tem que prestar mais atenção é se a pessoa está conseguindo manter a vida normal que ela levava. Então, alterações persistentes, assim, que não só simples lapsos de memória, que todos nós estamos sujeitos a ter no nosso dia a dia, é comum que a gente esqueça uma coisa ou outra, mas quando isso se repete com muita frequência, e principalmente isso acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa, ou na própria casa, ou se ela ainda trabalha, você percebe que a pessoa está perdendo rendimento, ou está tendo um comportamento, assim, difícil de se justificar, difícil de se entender, e não um episódio. Isso é uma coisa que chama atenção. Você precisa procurar um médico, de preferência um neurologista, para tentar fazer esse diagnóstico, entendeu? Se confunde um pouco, por exemplo, com depressões, a depressão é uma doença bastante frequente na população geral, principalmente entre os idosos, então ainda mais agora nessa fase de pandemia, todo mundo isolado, os idosos em casa sem ver a família. Então a gente tem visto muito caso de depressão, né? E muitas vezes o paciente deprimido com depressão, ele fica isolado, fica quieto, não tem vontade de fazer nada, a memória parece que piora, e muitas vezes é difícil você diferenciar uma coisa da outra, né? Mas nessas situações, eu acho que é importante você realmente lançar a mão do atendimento médico, passar por um profissional que tenha condição de averiguar, de estudar melhor esses sintomas para ver se pode se encaixar num diagnóstico como esse, doença de Alzheimer.